lá, gente. Tem muita coisa pra gente falar das mexidas, do que disse o Vitor Pereira. Dizíamos antes, ele foi muito criticado ali quando tira Roger Guedes e Renato Augusto. Ok, também não estavam fazendo a melhor partida das suas vidas. Concordo com ele. Mas são jogadores decisivos. O Renato Augusto nem se fala, né? É aquele cara que, em algum momento, teve acho que um dos principais lances do Corinthians no segundo tempo foi um chute do Renato Augusto ali da entrada da área. Enfim, coloca Ramiro e Vital. Eu ia falar Vidal. De um lado entra Vidal, do outro entra Vital. Uma letrinha ali já faz uma diferença. Entra o Vital. E eu acho que eles, de fato, deram esse ritmo, esse fôlego novo para o time. Até nós falávamos de, em alguns momentos, sentir um Corinthians um pouco mais lento e tal. Eu achei que com as mudanças o Corinthians cresceu um pouco mais ali naquela produção, naquela chegada, deu uma movimentada. Acho o Ramiro um bom operário da bola ali, um cara que ajuda bem ali também no meio, né? Silas, você pediu a palavra, estava no ar a entrevista, o Silas já... Eu falei pra Gonça passar a bola para mim aqui, porque assim, eu não discordo do Vitor Pereira, não. Porque a gente foi lá assistir o jogo na Bomboneira do Corinthians contra o Boca. Aquele jogo épico pro Corinthians, o Corinthians se classificou, Copa Libertadores, o Roger Guedes andou no jogo todo. Ele andou. O Piton terminou de lateral direito na frente do Bruno Mendes, o Raul, os caras dando a vida, todo mundo ali se matando para conseguir. Ele até faz o gol de pênalti, que combina com a passagem do Corinthians, mas não correu. Então, na pele do treinador, ele é quem comanda. Então, ele vai errar também, mas ele falou uma frase ali que para jogar tem que correr. Num jogo de decisão, o cara tem que deixar a vida, tem que sair morto do campo, mas não pode não deixar. O Renato Augusto, que é o mais experiente, o mais habilidoso, está correndo, por isso que ele cansa, porque ele está correndo atrás dos caras também. E isso contra o Atlético Goianiense ficou bem pautado por ele, na derrota lá. Eles perderam para o Atlético Goianiense e ele falou, William, Roger Guedes, se não correr, não vai jogar, deu até uma confusãozinha. Então, assim, eu acho que você pode perder. Mas você não pode voltar para o vestiário de cabeça baixa e não poder olhar no olho do teu companheiro. Ó, a gente perdeu, mas a gente deu a vida, deu tudo. Então, assim, o treinador, eu tô ficando meio fã desse cara aí. Então, bora, Vitor Pereira. Nossa. Eu, como não sou treinador, Silas é... Não, já é. Já, não quer mais, não quer mais. Eu, como a Glaucia me mandou a gente vê o futebol aqui, pensando, imaginando que o Corinthians precisa da vitória. Sim. Eu não tiraria o Renato. Eu não tiraria o Renato. Assim, eu esperaria um pouco mais. Eu acho que saiu muito cedo. Porque era o cara que tem mais lucidez. Os chutes no gol que tiveram, o Renato até finalizou mal ontem, mas ele criou as jogadas... O Juliano também, né, Dija? Ele corta bem, se ele escolhe o lado esquerdo do gol, ele é capaz de fazer o gol. Ele quis bater aqui e eu acho que alguém deu um carrinho lá. Exatamente. Aquela bola, de repente, no pé do Renato... Era lá. Uma final... Enfim, eu não tiraria porque é o cara mais lúcido. O Roger, realmente, assim, não fez um bom jogo. Ele, quando pegou a bola mano a mano, não foi para cima, não conseguiu, assim, a sua melhor característica, que é driblar e chutar no gol. Mas, assim, pensando em ganhar. O Vitor deve ter pensado assim, como ele falou na entrevista. Pô, o Renato e o Roger não estavam mais correndo. Aí ele já pensou, eu posso perder se não tirar eles. Aí já é a visão do treinador. Eu estou pensando em ganhar, né? Eu não tiraria o Renato, porque é o cara mais criativo, é o cara de mais lucidez. E aí entra um jogador de meio de campo que tem dinâmica, o Juliano, mas não é um pensador como o Renato. No caso do Roger Guedes, eu acho que o time ganhou mais força, mais frescura, ok. Mas assim, não é para ter nenhuma crise, nenhuma briga, nada. O Roger Guedes saiu chateado porque ele queria jogar, mas ele sabe que ele também não está jogando bem. Ele também não é bobo disso. Ele queria tentar mostrar, mas que não estava jogando bem também. Ele reclamou dizendo eu sou decisivo, o Roger. Bom, realmente é artilheiro e tal. Na hora, evidentemente que o torcedor não gostou. Não acreditou muito. Pô, não é possível que o cara vai tirar 2 caras decisivos, o jogo é dentro de casa... Tira os 2 juntos. Mas ele sentiu ali, ele rasgou o verbo ali, né? Eu tirei quem não estava correndo, ou os 2 que menos estavam correndo. Não, e no caso do Roger, ele tira
que não é para botar um atacante assim, Sim. é para colocar o Matheus Vital, que é um meio-campista que joga ali pela esquerda e tal. Sim. É diferente de vou tirar o Roger e vou botar um atacante. Mas ele nem tem esse cara pra pôr, né? Porque ele não tem Nem também, tem senão pra ele pôr. colocaria. Agora, acho que assim, não entraram mal. A sorte do Vitor. Porque se aí É que acontece o uma Juliano tragédia teve uma chance, e fica nessa conta o Vital dele. fez jogada pela esquerda, então assim ficou remediado até depois, o Corinthians, porque ele colocou, é isso que ele falou mesmo, para ver se pressionava mais em cima, mais consistência no meio-campo, porque o Renato não estava nem muito inspirado e nem correndo tanto mesmo, então o Juliano mais de força e tal, até que funcionou. Para sorte, repito, do Vitor Pereira. Porque se você olhar só o jogo em casa, você tira o Renato e o Guedes, é difícil para você, como torcedor ali, chegar e aplaudir, não, os caras vaiaram. Aí depois o jogo foi rolando, não aconteceu nada, o Juliano aparece uma jogada aqui, o Vital em outra, aí aceitaram. Mas acho que ele errou. Mas é que o Breno Lopes, gol no Maracanã, Palmeiras campeão da Libertadores. Daverson, onde foi o jogo? Foi na final contra o Flamengo? Palmeiras e Flamengo? Mas são atacantes. Não, tudo bem, mas eu digo assim, a qualidade dos jogadores, né? Se perde com o Breno Lopes entrando ou com o Daverson entrando, a confusão que dá. Mas o treinador conhece os caras que ele tem, né? Mas você sabe, o Mauro falou, não tem quem colocar. Ok, eu também entendo que o Vitor Pereira muitas vezes olha e vê o que ele tem de opção e não tem de opção. E um papo interessante que nós estávamos tendo na redação agora à tarde, o nosso Tonhão Strini até que comentou isso, e eu achei curiosa essa observação dele, que é o seguinte: ele coloca 2 jogadores que até, 3 meses atrás estavam emprestados pelo Corinthians, estavam fora dos planos do Corinthians, quer dizer, foram incorporados a esse elenco, e no momento desse o Vitor Pereira escolhe como que ele tem ali de principal troca. Para você ver o que... A falta de opções. Quando disseram que o Ramiro estava voltando, eu falei isso lá em junho, falei, eu acho que esse aí vai ficar, não, vai aparecer a propósito, vai emprestar de novo, o Vital vai, não sei o que. Eu falei, a hora que o Vitor começar a treinar com ele, porque assim, é jogador meio tático, né? E técnico gosta, viu, Djalminha? Tem os técnicos Silas assim, entendeu? Que gostam de talento, mas gosta muito dos caras táticos. O cara assim. teimoso. O cara é teimoso. E aí eu falei, Cumpre função. Cumpre função e tal. Mas é isso. Até na seleção, às vezes, né, você questiona, mas ele chama o fulano, chama porque o fulano faz lá o que ele quer. Igor Gomes, pô. É um papel que o técnico só que vê ali, o torcedor às vezes não vê, mas o técnico acha importante. E acabou que o Ramiro ficou mesmo. Agora, o que ele tinha? Ele usou o Mosquito, acho até que demorou para tirar o Adson. Também. O Adson estava... Achei que ia sair muito no abaixo. intervalo. Eu achei que estava muito afoito ali e tal, e não conseguindo ir para cima do Felipe, e nem sei se era mais para ir para cima. Ontem a gente questionou aqui, ficamos nessa, Adson Mosquito, eu sou mais um Mosquito, eu sou mais um Adson. Eu só mostrei aqui, até o Zinho estava na conversa, que ele nos jogos principais optou pelo Adson. Os principais que eu digo assim agora na reta final mais decisivos. Não sei nem se o Adson jogou mais minutos do que o Mosquito no ano, pode até ser o Mosquito, os dois têm 5 gols cada um, mas aí eu citei, Atlético Goianiense, precisava decidir, ele foi de Adson primeiro. Jogos com o Fluminense, ele foi de Adson. Libertadores com o Flamengo, ele foi de Adson. Então, assim, ele deve achar que o cara cumpre um papel ali para ele legal. Só que também, do jeito que ele viu que os outros dois não estavam correndo, na visão dele, ele podia ter visto que o Adson também não estava funcionando e colocar o Mosquito para fazer mais fumaça ali, como ele faz mesmo. Eu acho que também ele demorou para tirar. E você olha o banco, quem que tinha lá sobrando assim? Giovani, deixa eu ver se estava lá ontem. Nem vi aqui, ó. Tá lá. Tava. Eu ia perguntar do Giovani. Então, tinha lá, ó, o Maicon, que não era o caso de colocar, o Cantígio não era o caso, tinha o Giovani. Por isso que quando eu falo assim, ele olha e não tem quem colocar, como atacante ali, quando ele tira o Roger. Então, Mas o problema de colocar por isso que eu acho que poderia deixar o Roger. é no lugar de quem? Não, então. Por quê? O Giovani é bem ofensivo, Sim. mas aí ele vai enfraquecer a parte defensiva, porque ele não vai tirar o Yuri Alberto. Não vai, então. Que é o Então, quem briga ali. ele iria enfraquecer O Giovani sistema. entra muito bem na Bomboneira e no Mineirão, contra o Atlético Ele Mineiro. iria entra bem enfraquecer o também. sistema defensivo e ele preferiu. Sim. Cara, eu acho que é uma opção justa. Justa. Porque ele viu que no segundo tempo o Flamengo começou a dominar, começou a ter chance. Ele falou,
Ir para lá com 1-0 com 0-0 é melhor que o 0-0. Não, foi o que ele fez. A ideia é que ele estava mais reforçando o meio ali do que propriamente indo para lá pressionado, do jeito que ele está falando, e atacar. Aí ele olhou o Giovani, mas aí que eu te digo, se eu também olhar o Giovani, eu falo, pô, não é para esse jogo. Aí vou deixar o Roger. Já que eu só tenho o Giovani como uma opção e tal, ciscador, eu já botei agora o Mosquito, então eu teria deixado mais o Roger. Funcionou, deu certo e tal. Porque o Roger, se estiver assistindo esse programa, vai ligar para o Silas. Falar, pô, Silas, você está falando de um jogo lá na Bomboneira. Lá eu era brigado ainda com o homem. Lá eu não corria mesmo, tal, mas eu mudei e tal. O Roger está correndo um pouco mais do que aquilo que ele mostrava lá atrás. Ele, depois que se entrosou com o Yuri, ele faz uma função ali no meio. Quando não pode, vai para a esquerda. Quando precisou dele jogar de centroavante agora, ele jogou meio tempo, coisa que ele não gostava de jeito nenhum. Então, assim, ele mudou o comportamento, mas estava vendo hoje, ele foi substituído, acho que jogou 15 partidas no total. Eu vou ver esses números aqui, mas ele foi bastante substituído, hein? Foi muito substituído o Roger mesmo. Segundo ele, todo jogo sou tirado. Mas o Dudu não teve uma encrenca com o Abel Ferreira? Essa mesma situação? O Dudu teve, olha aí. Não, eu sou suspeito porque eu passei por isso na Espanha. Todo jogo você era tirado. Não, na Espanha, isso aí é muito chateado porque o meu foi estatístico. O jogador mais substituído no campeonato. Tipo assim, tava perdendo, saía. Tava ganhando, jogando bem, saía para ser aplaudido. Eu falei, não, mano, não quero ser aplaudido. Quero continuar. Quero jogar até o final, para fazer mais um gol, dar uma assistência. Porque a verdade é essa. Quem tá ali atuando não quer sair. Agora, é diferente quando você tá jogando bem e não quer sair, quando você tá jogando mal. Quando você tá jogando mal, você não quer sair porque você tá com vontade de se superar e fazer, mas você tem que entender que tu não estava jogando bem. Então, o caso ali, o Vitor optou pelo Matheus, por quê? Falou bem claro. Ele queria ficar, mas para jogar tem que correr. Mas ele não estava correndo. Estou lendo aqui, 27 vezes substituído. E agora, depois de jogos decisivos, a partir do jogo com o Fluminense, nesses que eu estou dizendo que ele põe mais o Adson do que o Mosquito, foram 11 jogos. Em 9, ele foi substituído. Então, ele deve estar que nem o Djalma lá na Espanha. Fala, pô, toda hora eu... Porque não é possível que ele tivesse mal dos 11 jogos. Em 9 ele estava mal mesmo, ou não estava correndo. Aí ele perdeu a estribeira lá e falou, pô, só eu que sou tirado e tal. Mas é bastante mesmo. São 9 vezes em 11. E quando eu, assim... A dimensão do jogo, né? Um jogo desse, tu não quer sair. Você não quer sair. De repente, desses 9 que ele saiu, vários desses ele tá jogando bem, fez gol e nem ligou. Mas esse jogo desse, o cara quer estar no campo. Esse te consagra. Exatamente. Verdade.